Fala, investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planileiro Investidor. Eu sou Adriano Costa e nesse vídeo nós vamos falar do relatório gerencial de fevereiro de 2023 do fundo XPlog, fundo de investimento imobiliário do setor de logística industrial. Então, fique conosco se você gosta desse tipo de assunto, se inscreva aí no canal, deixe o seu like, ative as notificações, tá bom? E também eu vou deixar esse relatório gerencial na descrição do vídeo para você baixar, fazer uma leitura mais detalhada e também nosso link do grupo do Telegram, se inscreva lá em curta distância e também conheça a nossa área de membros lá e ajude ao canal. E aproveite as oportunidades também e as vantagens. Vamos lá então, relatório de fevereiro do XPlog. A gente verifica aqui, né, algumas informações do fundo, muito rapidamente, fundo que investe pela área logística industrial, né, tem imóveis da área logística e industrial. São 17 imóveis atual e um em construção, né? A gente vai ver isso mais para baixo. Junho de 2018 é o início do fundo. Código de negociação na Bolsa de Valores XPLG. 11. Fundo bilionário, mais de 3 bi em patrimônio líquido. 306 mil cotistas na sua base. Fundo aí crescendo ainda em quantidade de cotistas. Eu sou um desses cotistas, tá? Se você quer acompanhar o XPLG aqui mensalmente no canal, se inscreva aí que todos os meses a gente faz aqui a leitura do seu relatório gerencial, acompanhando o fundo que a gestão está fazendo, né? E as suas performances aí mês a mês. Fundo de atuação logística, segundo a classificação da Ambima. Aqui mais para baixo a gente verifica o gestor, o administrador, XPvista e a Vortex, DTVM. Taxa de administração provavelmente pagando aqui 0,75% ao ano, que já que é uma regra em cascata, um fundo de mais de 3 bi, provavelmente pagando aqui, certamente, né, pagando aqui 0,75% ao ano. Isso já vem abatido mês a mês aqui dentro das despesas operacionais do fundo, tá? Taxa de performance o fundo também tem. 20% do que excedeu o benchmark, que é IPCA mais 6% ao ano, né? Isso não vem claro aqui nos relatórios, esses cálculos aqui para gente, mas ele é com base na rentabilidade mensal do fundo. Falando aqui dos comentários do gestor, a gente verifica que o fundo anunciou 74 centavos por cota, né? No último dia 28/2, fundo que tem essa data base no último dia útil do mês, que ele faz referência, então fez referência aqui ao caixa de fevereiro, regime de caixa de fevereiro, anunciou no dia 28 de fevereiro, último dia útil, já que a gente não está no ano bissexto, né? Dividend yield está em 9,5%, com base no valor de mercado, que encerrou a 93,68. Fundo que está com desconto aí bem interessante no mercado, né? Em torno de R$ 112, acho que é a cota patrimonial do fundo. E o fundo distribui aí proventos uniformizados, ou seja, distribuição linearizada, ou seja, repetida, né? Vamos dizer assim, ele mantém uma linha de distribuição igual praticamente, né? Durante os 5 primeiros meses do semestre, e no final do semestre faz aquela equalização, né, obedecendo aos mínimos 95% de distribuição em relação ao regime de caixa dos lucros apurados dentro do semestre. Então, sempre no final de semestre, o fundo faz esse cálculo para ver se está distribuindo mais, se está distribuindo menos e faz essa equalização para distribuir no mínimo o que a lei determina. Mais para baixo a gente verifica aqui as ocorrências do fundo, né, no mês de fevereiro, então teve movimentações aqui nos contratos. Então teve aqui uma celebração dia 13 de fevereiro, com celebração de contratos de locação de mais de 23 mil metros quadrados no especulativo extrema. Recebimento do primeiro aluguel da expansão da Leroy, né? O Leroy que expandiu e aumentou inclusive o seu percentual em relação à receita aí do fundo, que já era uma das principais, né? Aumentou mais ainda. Então essa expansão aí, o fundo recebendo o primeiro aluguel dessa expansão. Devolução parcial em torno de 4 mil metros quadrados do RG Log, mas teve uma ocupação simultânea pela Scala, tanto aqui do RG Log quanto da saída da Scout também, né? A Scala, ela assumiu essas duas áreas aqui do WTTP2 que se vagaram. Teve uma devolução parcial de 5.700 metros quadrados pela Madeira e Madeira e também uma ocupação simultânea pela Modular no PP2 e devolução de 3 mil metros quadrados pela Modular do módulo 5 do PP2. Então ela ocupou um módulo maior e entregou um módulo menor no saldo aqui, né? 3 mil metros quadrados
23 mil menos 3 mil metros quadrados foi um saldo positivo de 20 mil metros quadrados de ocupação no mês de fevereiro. Já no mês de março, né, como evento subsequente, o fundo também celebrou um outro contrato de 12 mil, quase 13 mil metros quadrados no especulativo Cajamar. Com isso, com essas movimentações, com data de março, né, desse fechamento aqui no início de março, a vacância está em 5,4%, é o menor patamar de vacância física desde junho de 2020. Então, fundo aí num momento interessante em relação às suas ocupações, né? Uma recuperação aí muito interessante, já que pior cenário da pandemia estava aqui nesse período, né? Junho de 2020. A gente sabe que muitos fundos de logística até se favoreceram, né, pelo aquecimento do segmento de e-commerce, né? Muitas empresas aí buscando locais para armazenar e perto dos grandes centros de consumo, e os imóveis do fundo são estratégicos, né, para esse tipo de também de distribuição. Falando aqui da Americanas, né, o fundo que tem aí contrato com a B2W, né, que é a Americanas SA. Então o fundo recebeu um aluguel parcial referente a janeiro, tá? Competência de janeiro, recebeu um aluguel parcial, não recebeu todo o aluguel referente ao imóvel, à área que é ocupada pela Americanas, no dia 14 de fevereiro, né? E então o fundo está aí tomando as providências necessárias para receber o que faltou desse aluguel. E vamos acompanhar se ele vai se repetir, né, nesse mês de março aí, referente a fevereiro, se vai novamente pagar parcial ou se vai ficar inadimplente de vez, né? Ou pagar tudo, né? Então vamos ver qual é a situação no próximo relatório, a gente vai acompanhar aqui no canal. Falando do fluxo financeiro, então nas receitas do fundo não teve muitas alterações, visto que a gente viu que as movimentações foram até favoráveis para o fundo, né, no mês de fevereiro. Claro que os aluguéis, aquele acréscimo de 20 mil metros quadrados, que vai ter uma nova receita, ele vai ter impacto no caixa de março, né? Então não tem impacto aqui ainda. Então, teve uma pequena redução aqui na receita de aluguel, né? Mas o fundo mantendo ali a receita, a expectativa de receita aí do fundo, o rendimento imobiliário dos fundos de investimento imobiliário que o fundo tem na carteira, quase R$ 1,5 milhão de reais, e o caixa do fundo, né, 308 mil, quase 309 mil de receita das aplicações de caixa, né? E aí você quer saber o quanto que o fundo tem realmente de caixa, né? Porque o que a gente viu aqui é que o fundo está utilizando, está queimando um caixa, uma disponibilidade que não é fruto do resultado do período, né? E a gente costuma falar que o fundo está queimando caixa, né? E esses caixas são geridos através de diversas formas, né? Além dos 5% que sobram, muitos fundos fazem essa guarda desses 5% do resultado que o fundo não é obrigado a distribuir. Tem também, né? O fundo vende um imóvel, a parte principal ele entra para o caixa e o que vem para o resultado é só o ganho ou a perda de capital se o fundo vender com prejuízo, né? Assim também como os fundos de investimento imobiliário, né? E tudo mais. Então, o que vem para o resultado é só o lucro, né? E o restante, a parte principal do ativo alienado, ele vai para o caixa do fundo. Isso são situações fora aqui dos resultados das receitas normais do fundo, tá? Então, o que a gente observa em fevereiro é que o fundo fez uma distribuição maior do que o resultado, mas nos 2 primeiros meses do ano, a gente verifica que o fundo está aqui em torno de 1 centavo por cota, ou em torno de R$ 200 mil de sobra de caixa ainda dos resultados de 2023. Mas nos últimos 12 meses o fundo distribuiu mais do que das receitas dos últimos 12 meses, e a gente costuma falar que queimou caixa, né? E como é que a gente descobre essa disponibilidade? O fundo, vou mostrar para vocês aqui o que o fundo disponibiliza mensalmente, esse informe mensal, né, que você pode pegar nos principais sites que já acompanha fundo, né? Eu acompanho pelo Status Invest, não ganho nada para isso, para anunciar, mas eu pego os relatórios, fatos relevantes, os informes, tudo pelo Status Invest, que é um site bem completinho aí com relação a esses anúncios, tá? E aqui tem a parte dos ativos, ó. Aqui tem o fundo, tem atualmente, ó, 3,3 bilhões em ativos, né? Em ativos, e um patrimônio líquido de 3 bilhões e 100 milhões de reais praticamente. Aqui tem as informações dos ativos, as cotas emitidas, né? O valor patrimonial das cotas, né? 114,31 é o valor patrimonial da cota, atualmente no mercado está 92, né?
E aqui a gente tem as disponibilidades. Ó. Esse item 9 é exatamente o que o fundo tem de disponibilidade, ou seja, de valores com liquidez imediata, né? Instantânea praticamente. Né? E o fundo tem 52 milhões aplicados, é o que rendeu aqueles 300 e poucos mil reais lá no resultado do fundo. O fundo tem disponibilidades aqui que é praticamente aquilo que está em caixa do fundo, né, para as despesas normais, né, e aplicado mesmo rendendo, o fundo tem aqui esses 52 milhões e 600 mais esses 101 e 900 em títulos públicos, tá? Então essa aqui são as disponibilidades do fundo e aqui você também vê as alavancagens que o fundo tem, né? São as obrigações aqui no passivo, informações do passivo. Então tem os rendimentos a distribuir, tem as taxas a pagar, administração, as obrigações por aquisições de imóveis, 2 milhões 157 mais os 180 milhões e 400 é o que o fundo hoje tem de valores securitizados, né? E tem outros valores a pagar aqui que soma 11 milhões e 600. Então esses são as especificações aqui dos números do fundo, né? O fundo tem em torno de 5% só de alavancagem, então é muito pouquinho realmente para que o tamanho do fundo, né? O fundo com mais de 3 bi 300 de 3,3 bi em ativos, ok? Então vamos voltar lá para o relatório, vamos seguir então aqui, né? Com o relatório, aqui tem as especificações de resultado por cota, então o fundo teve um resultado de 72 centavos por cota no mês de fevereiro, distribuiu 74, né? Se a gente pegar aqui os 2 primeiros meses, né, que soma por semestre, então o fundo está com resultado positivo de 1 centavo por cota ainda, em torno de 200 mil reais. Bom, aqui é a liquidez no mercado secundário, o fundo teve uma redução aí em relação a janeiro da liquidez, mas por conta também dos números de dias úteis, né, e dias que a bolsa abriu. Então fevereiro é o mês mais curto, o fundo teve aí 58.800 de volume negociado, mas considerando que ele tem uma média de 3,3 por dia, né, ele deixou aí com 4 dias úteis a menos em fevereiro em relação a janeiro, o fundo deixou de movimentar em torno de 13, 14 milhões de reais, né, no mês de fevereiro, se manter de acordo com a média diária do mês, né? Então chegaria aqui a 71, 72 milhões de reais de volume, né? E aí manteria praticamente ali, né, quase, né, o que foi em janeiro. Bom, mas o fundo tem uma boa liquidez no mercado, o giro de cotas foi de apenas 2,3% no mês de fevereiro, e aqui a gente verifica o fundo encerrou a 93,68 e teve uma rentabilidade positiva de 3,64%, enquanto o IFIX foi negativo em 0,46%. Aqui tem a relação ao valor da cota de mercado mais a distribuição de rendimentos desde o início. Então quem está desde o início, né? Claro que não está com esse preço aqui, é um número meio irreal, porque o fundo variou muito aqui de valor, é um fundo que iniciou na cota 100, né? Então não tem muito parâmetro aqui esse valor, mas sim o andamento aqui do valor da cota, como a gente verifica, o fundo já chegou a estar cotado a mais de R$ 150 e atualmente está a 93,68. Investimentos por classe de ativos, o fundo tem 92% em imóveis, né? Então tem a maior participação em imóveis, claro, é o carro-chefe do fundo, né? Cotas de FII, que são receitas aí complementares 6%, e aplicações financeiras, que é aquele valor que a gente mostrou lá no informe mensal, 2%. A maioria dos seus contratos são contratos atípicos, em torno de 2/3 do seu portfólio. Importante, dar uma segurança maior aí em relação ao recebimento, pelo menos na teoria, né? E o que a gente verifica aqui nos locatários, o fundo tem uma diversificação legal em locatários, só que tem uma concentração aqui nesses dois principais aqui, que em torno de 1/4 da sua receita vem apenas desses dois locatários, né, então tem ali um certo risco, né? A gente verificou atualmente lá no VILG 11, né, o seu principal locatário que tinha também um percentual parecido com a Leroy, né, ficou inadimplente, o fundo pediu inclusive o despejo, né, e aí teve um impacto direto nos resultados do fundo de fevereiro e também na cota de mercado, que caiu muito depois desse fato relevante, né? Então tem esse risco realmente, mas dependendo do imóvel, dependendo do imóvel, a sua realocação ali, né, ela é até rápida, né? Então a gente sabe que isso afeta o valor de mercado, afeta a receita, mas ela acaba sendo momentânea, já que o imóvel está lá disponível para outro locatário, né?
Pode demorar mais, demorar menos, mas uma hora vai acontecer, né? Então a gente tem que ter essa paciência, lembrando que nesse tipo de investimento, em renda variável, ela premia o investidor de longo prazo. Então não veja momentos como esse vai acontecer sempre e a gente não pode se desesperar. 54% vem do comércio varejista, correção dos contratos, a maioria pelo IPCA, 75%, não tem atualizações contratuais em fevereiro nem em março. Vencimento dos contratos, a maioria, aí, mais de 83% vence a partir de 2023. A vacância do fundo em fevereiro está em 6,8, mas a gente sabe que em março, aí no início de março, já está em 5,4. A gente vai observar, né, de acordo com o andamento no mês de março, para ver se vai aumentar ou reduzir essa vacância. A gente sabe que é um fundo com quantidade de inquilinos e módulos que o fundo tem, acaba que isso é bem volátil, aí, acaba tendo uma movimentação maior, principalmente no início dos exercícios, né? Aqui na diversificação regional a gente vê que o fundo está localizado em 6 estados, a maioria aqui no estado de São Paulo, quase metade do seu portfólio, né, da área bruta locável. São 17 condomínios logísticos, 147 módulos, um empreendimento em construção, mais de 954 mil metros quadrados, que após esse encerramento dessa construção vai ultrapassar 1 milhão de metros quadrados, vai ser um dos maiores do mercado, se não o maior. 43 é o número de locatários, 3,7% é inadimplência e 6,8% é a vacância física encerrada no dia 28 de fevereiro. Aqui são os imóveis do fundo performados, o fundo tem 100% de participação em sua maioria, um ou outro aqui com a participação menor que 100%, mas em sua maioria o fundo tem 100% de participação. Aqui é o imóvel em construção lá do especulativo Extrema, previsão de entrega segundo semestre de 2023, né? O fundo provavelmente depois, com certeza, né, na verdade, depois do encerramento aqui da entrega dessa obra, o fundo vai ultrapassar 1 milhão de metros quadrados em área bruta locável e vai ser um dos maiores aí do mercado. Aqui é a especificação dos contratos. Então, por região, a gente verifica aqui, né, aqueles dois principais contratos. O da Leroy Merlin, ó, esse aqui, ó, esses são esses dois, Expansão Leroy Merlin e Leroy Merlin, então tem uma participação maior, mais de 130 mil metros quadrados. Os dois contratos são atípicos, isso é importante, né, também, para poder ter uma garantia, pelo menos na teoria. São localizados lá em Cajamata, São Paulo. Na teoria aqui, no caso dos contratos, tem ali uma cláusula contratual, normalmente que é o valor devido de todo o contrato em caso de rescisão. E o contrato vai até 2036 e representa aí mais de 13,5% do portfólio do fundo. Né? Então aqui tem aqui os contratos por região, a gente verifica inclusive as vacâncias onde estão, né? Na região além dos imóveis. E a gente tem aqui os contratos da Via Varejo, né? São dois contratos da Via Varejo, um aqui em Pernambuco, lá na região Nordeste, em torno de 56 mil metros quadrados, contrato atípico até 2034, lá em Cabo de Santo Agostinho, e outro aqui, aquele como mono usuário, né? Lá na região sul, no Rio Grande do Sul, 38 mil metros quadrados, também contrato atípico até 2035. Então, esses inquilinos que têm um percentual maior em receita, têm contratos ali longos, atípicos, que dá um pouquinho mais de segurança aí e mitiga esse risco de o fundo ficar a ver navios, né? Pelo menos na teoria, claro, a gente tem visto aí alguns inquilinos rescindindo contratos atípicos e se negando a pagar, inclusive a multa contratual, né? Tá complicado. Mas aqui os fatos relevantes estão da nova alocação em março, que reduziu a vacância do fundo então para 5,4%, tá? É aqui uma alocação lá no log WT Cajamar. Então você pode fazer a leitura aí, que eu vou deixar o relatório na descrição do vídeo, nesses fatos relevantes aqui, ó, que a gente falou mais para cima, atualização da Americanas também, que pagou parcial, o fundo está aí buscando esses valores. A nova alocação aqui na fase 2 do especulativo Extrema, então o fundo, esse especulativo Extrema aí está em construção, mas partes ali já estão sendo alocadas, né, pelo que eu estou entendendo aqui. Bom, mais para baixo aqui a gente verifica para encerrar o contas a pagar do fundo, né? A gente viu parte dele lá, né? Essa parte que praticamente a gente viu lá naquele informe mensal, mas tem uma parte que ele em outro fundo de investimento imobiliário, que o fundo tem 100% de participação, que é a União Logística. Então ele também especifica aqui
essas obrigações do fundo, atualmente em 49 milhões de reais, vai até 2034, né, pagamentos mensais, e tem uma aqui que está em carência, que é o maior, né, é o CRI 68 Série 2, que vai até 2036, que está em período de carência, então o fundo ainda não está ali pagando ali as amortizações, juros remuneratórios e os encargos financeiros, provavelmente até aí o início de 2023. Ok? Então é isso aí. Relatório gerencial do XPLG 11, fazendo aqui uma atualização do que aconteceu em fevereiro, apesar de ser um mês com menos dias úteis, aconteceu bastante coisa. Então se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com a gente se você é cotista do XPLG 11, qual o percentual da sua carteira. Hoje eu tenho atualmente 7% da minha carteira no XPLG, meu maior fundo de tijolo da minha carteira de fundo de investimento imobiliário. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo, tchau, tchau.